Os debates públicos e os interesses políticos giram apenas em torno da ideia da prosperidade material, que é preciso produzir a prosperidade, propiciar o aparecimento e o desenvolvimento dela, que as pessoas vão ser felizes, contentes, pacíficas, realizadas e vão se dar bem umas com as outras. Vocês podem observar que o debate hoje é esse. Num período de crise, as pessoas ficam tristes, desanimadas, descontentes com a classe política, e a classe política ela se coloca numa agitação em alta velocidade, no propósito e na tentativa de apresentar soluções para que a economia volte a crescer e os cidadãos fiquem mais calmos, porque quando a economia vai mal, as pessoas ficam raivosas e a classe política fica preocupada, seja ela de esquerda ou de direita. Então, as classes políticas buscam propiciar o crescimento econômico. E apenas isso. A ideia de prosperidade, de crescimento. O crescimento sem limites. As sociedades precisam crescer economicamente e crescer e crescer. É em torno dessa ideia que a coesão social gira. Sendo que é uma ideia equivocada. Não que não devemos buscar o crescimento econômico. Por favor, não me entendam de forma errada. Como vocês sabem, eu sempre prego um equilíbrio aqui. Mas o problema do mundo não é econômico. Temos dinheiro que chega, Temos riqueza que chega. Temos tecnologia que chega. O problema do mundo, da humanidade, da sociedade humana é uma questão de estilo de vida. O nosso estilo de vida é que está errado. É um estilo de vida materialista baseado na ostentação, na vaidade, onde as pessoas não se respeitam, passam umas por cima das outras. Para as crianças já é ensinado um espírito de competição e de competitividade que não agrega qualidade à vida dos indivíduos. É apenas uma busca egoísta pelo sucesso e pela riqueza. Então, o nosso estilo de vida está errado. É um estilo de vida consumista, é um estilo de vida que degrada o meio ambiente, é um estilo de vida imoral, onde o que conta é apenas o crescimento econômico, seja no lado da esquerda ou da direita, não muda muito. Por isso que eu afirmo aqui nos meus vídeos que direita e esquerda são apenas dois caminhos diferentes que levam ao mesmo materialismo. O objetivo final desses dois lados é o mesmo materialismo. Vá querer discutir aí uma questão mais espiritual, mais profunda, com um direitista. Ele vai te chamar de esquerdista, ele nem vai ouvir. No fundo, ele não está nem aí para o crescimento espiritual da humanidade. Ele quer manter alguma religião hipócrita, quer se dar bem na vida e chamar de vagabundo e comunista aquele que pensa de forma diferente. É assim. E o esquerdista, por outro lado, é a mesma coisa. São os dois lados da mesma moeda. Então, tudo isso mostra que o nosso estilo de vida é completamente errado. É um estilo de vida que privilegia e busca apenas o ter. As pessoas querem ter. E quando têm, elas fecham os olhos para os problemas morais, para a indecência, para a decadência. O ser humano é assim. Quando ele tem dinheiro no bolso, ele passa dançando pelas coisas, ele passa consumindo, ele passa na maior alegria, nos sorrisos. O ser humano, ele é assim, infelizmente. Ele estando bem financeiramente, ele não está nem aí para o mundo. E se as pessoas hoje estão debatendo problemas morais, não é porque estão preocupadas com os problemas morais, porque está doendo no bolso. E quando dói no bolso, o olhar das pessoas se abre um pouco para questões mais amplas. Mas basta a economia melhorar que as pessoas já esquecem de tudo, voltam para a sua rotina, para a sua vidinha e tudo segue exatamente igual. E infelizmente,
o debate público, os debates públicos nas diferentes nações, pelo mundo afora, tudo isso gira apenas em torno do enriquecimento das sociedades, das nações, das corporações, dos investidores, dos financiadores. Se busca apenas isso, o crescimento econômico. Eu ouso aqui falar o mito do crescimento econômico, porque é um mito. O crescimento econômico é um mito que foi colocado no cabeção das pessoas e elas acreditam que vão ser felizes o dia que a sociedade alcançar um padrão material de crescimento econômico, tecnológico, desenvolvimentista. As pessoas são ingênuas a esse ponto, acreditando nessas propostas furadas. Mas não. Nós precisamos de um estilo de vida, nós não o temos hoje. Mas quando eu falo de um estilo de vida, não falo daquele cara que vira um natureba, que, digamos assim, critica o sistema, mas ele é um consumista dentro do grupinho natureba dele. Porque hoje são criados nichos naturebas, nichos do fulano tal, do fulano daquilo, daquele outro. Então, o que acontece? A economia ela é muito esperta. Quando ela observa, ou aqueles que estão por trás da economia, grupos que estão na vida econômica, digamos assim, esses grupos são muito espertos e observam nos períodos de crise e observam no descontentamento das pessoas que existe um anseio. E daí oferecem um produto. É que nem o natureba que critica o capitalismo, então ele vira um natureba e acha que está solucionando os problemas do mundo. Então, é assim, são inúmeras formas de camuflar um problema e empurrar um novo produto apenas com um novo embrulho. Então, o que muda são os embrulhos na vida econômica. Embrulhos que levam a novos embrólios. Então, o que acontece? As pessoas elas não param para pensar verdadeiramente nos momentos de crise e que precisam ter um estilo de vida. Não falo desses ambientalistas ideológicos, porque a causa ambiental ela vem sendo usada ideologicamente. A esquerda fez muito isso. Então, boa parte dos ambientalistas são os hipócritas, na verdade, boto ambientalistas entre aspas, nem estão aí muito com o meio ambiente. Mas nós precisamos nos preocupar com o meio ambiente verdadeiramente, sem partidarismo, sem interesses políticos, sem ideologias. Nós temos que preservar o meio ambiente. O nosso estilo de vida precisa se harmonizar com o ambiente natural e a naturalidade das coisas, tudo de forma verdadeira, sem ideologias e sem partidarismos, porque são as ideologias e os partidarismos que estragam tudo. Daí surgem os naturebas da vida, surge tendência tal, e já surgem produtos para esses grupos, e esses grupos são tão consumistas quanto os outros grupos consumistas que criticam, muda apenas o embrulho, muda apenas o papel de presente, e assim o tempo vai passando e a sociedade não acorda de verdade. As pessoas apenas saem de um grupo, de um nicho, entram num outro grupo, num outro nicho e passam a consumir os produtos daquele grupo, os modismos daquele grupo. É isso que muda. Mas um estilo de vida de verdade as pessoas não têm. Um estilo de vida verdadeiramente espiritual, e quando eu falo de um estilo de vida espiritual, não é aderir a essa espiritualidade bagaceira, a esse esoterismo mercadológico que apenas engana as pessoas da mesma forma como as igrejas também. Quantos palestrantes estão aí vendendo cursos, livros, palestras sobre alternativas de vida, perspectivas diferentes. O que é isso? É apenas um consumismo com uma outra roupagem.
Tem os espiritualistas que são consumistas dentro desse nicho, os naturebas que querem salvar o meio ambiente de forma hipócrita. Temos sim que salvar o meio ambiente, eu sou um grande defensor disso. E eu defendo uma vida mais simples, em harmonia com a natureza, com o meio ambiente, cidades menores, onde o meio ambiente seja preservado. Nós temos que zelar pelos recursos naturais, porque nós dependemos deles para viver. E precisamos, nesse sentido, de um estilo de vida verdadeiro. E quando eu falo de um estilo de vida, não é uma receita pronta. Não é virar um espiritualoide, não é virar um natureba, não é virar um esquerdista, não é virar um desses conservadorzinhos que tem por aí que na verdade não conservam nada, são um bando de materialistas, consumistas que querem apenas se dar bem na vida. Então, quando eu falo de ter um estilo de vida, não é imitar, não é entrar num grupo, não é aderir simplesmente igual a um grude existencial que se gruda a alguma coisa, são os grudes de esquerda, os grudes de direita, os grudes espiritualoides, os grudes naturebas. Então, as pessoas são verdadeiros grudes, querendo grudar em alguma coisa, mas não têm um estilo de vida próprio, porque isso se desenvolve de dentro para fora, acordando, despertando, sendo intuitivo. Isso não é uma receita pronta. Aquele que espera uma receita pronta, acreditando que entrar num grupo, grudar em alguma coisa, que isso é a solução, está redondamente enganado, iludido e perdido no meio dessa correria, sem conseguir enxergar um palmo diante dos olhos. Então é preciso sim ter um estilo de vida, mas algo que a pessoa intui dentro dela, algo que brota de dentro para fora, sem ficar grudando em alguma coisa. Porque daí o ser humano vira um grude. Como mais de 90% das pessoas hoje são verdadeiros grudes. São chatas de tão grudentas que são se grudando em alguma coisa. Então, o nosso estilo de vida hoje é completamente errado. Essa vida moderna, pós-moderna, essa correria, esse mito do crescimento econômico que não leva a lugar algum, é um estilo de vida fadado ao fracasso, à miséria, o desmoronamento, o descontentamento, a insatisfação, a frustração pessoal. As pessoas estão profundamente frustradas nas grandes cidades, nos grandes centros, fazendo o que todo mundo faz, comprando o que todo mundo faz, esperando uma solução milagrosa das elites políticas, dos economistas teóricos que só têm teoria mesmo e na prática não entendem coisa alguma. Então, esse estilo de vida que nós temos hoje, minha gente, está falido. Não vamos chegar a lugar algum. E não adianta trocar esse estilo de vida por alguma proposta pronta, virando um natureba, um espiritualoide, um conservadorzinho de Araque ou um esquerdista que quer dividir tudo. Não é por aí o caminho. Um estilo de vida é uma coisa que a pessoa constrói. Coloco até estilo de vida entre aspas, porque não sei se este é o nome apropriado. Não sei se este é o nome apropriado, porque já é um termo tão manjado, já é um termo que foi tão desfigurado, que praticamente nada resta dele. Mas é fato que o ser humano precisa ter uma forma de viver, da qual ele é o autor. E essa forma de viver, ele precisa captar do alto, do cosmos, de planos mais elevados. O ser humano precisa se harmonizar com algo maior. Somente assim ele pode desenvolver um estilo de vida próprio, uma forma autêntica de viver em harmonia com as leis da natureza, as leis espirituais, com as energias espirituais que perpassam toda a obra da criação, exigindo dos seres humanos uma sintonização. Então, é preciso viver de forma sintonizada, é preciso fluir junto com o todo.
e abandonar essas propostas prontas que são vendidas por economistas, esse mito do crescimento econômico. Minha gente, temos recursos materiais que chegam, temos tecnologia que chega, agora nós precisamos tratar o ser humano. Nós precisamos tratar o ser humano. O problema está no ser humano. O problema não está na falta de dinheiro, o problema não está na falta de tecnologia, o problema não está nessas coisas, o problema está nas pessoas. Elas é que precisam acordar para a vida, despertar, se sintonizar com o cosmos, para que possam vibrar junto com ele. É isso que falta. E quando as pessoas se sintonizam nesse algo maior, cada uma delas vive da forma como tem de ser, de forma mais simples, porque nós não precisamos de tanto para viver. Todas essas bugigangas que o mercado de consumo nos empurra, a maior parte disso nós não precisamos. Né? As bugigangas do sistema, ou as bugigangas das correntes alternativas, dos naturebas, dos espiritualoides, dos conservadoriloides, dos esquerdistasoides e tudo o que tem aí. Nós não precisamos dessas bugigangas, nós precisamos apenas de indivíduos, de pessoas que são. É isso que falta. É isso que falta. E se nós tivermos uma sociedade de pessoas um pouco mais conscientes, um pouco mais despertas, sem querer esperar tanto, porque esperar muito do ser humano é perda de tempo, caros amigos. É perda de tempo. Então, se nós tivermos pessoas um pouco melhores, tudo vai ser melhor. Tudo vai se engrenar melhor. E não é pelas vias políticas e econômicas e religiosas e consumistas e culturais dos dias atuais que vamos encontrar esse melhoramento e alcançá-lo. Mas sim através de uma vida interior mais intuitiva, de pessoas intuitivas conectadas à matéria fina, ao espiritual, receptando, vibrando, harmonizando-se com tudo isso. Este é o verdadeiro estilo de vida que cada um precisa construir na esfera individual, dentro de si. E somente o dia que cada um cuidar da sua vida nessa perspectiva, porque a hora que as pessoas se ocuparem consigo mesmas, elas vão realmente ser. E o dia que nós tivermos uma sociedade de pessoas que sejam, de fato, cada uma delas se ocupando com a própria vida, elas vão se harmonizar, vão se respeitar. Através das perspectivas econômicas e políticas dos dias atuais, perspectivas religiosas, as pessoas vão se desentender cada vez mais porque estão aqui no cabeção, desligadas do todo. Desligadas do fluxo e refluxo de energias espirituais, que precisam ser captadas para que os seres humanos possam se preencher verdadeiramente e ser primeiramente, porque isso é que está faltando. O ser está faltando. E onde não existe o ser, não existe um estilo de vida verdadeiro, autêntico, genuíno e original, que é o que falta hoje. O nosso problema é uma questão de estilo de vida. Não de falta de recursos materiais, de falta de tecnologia. Se nós tivermos um estilo de vida melhor, os próprios recursos materiais eles vão fluir, eles vão circular, como o sangue dentro do corpo humano. E daí mais pessoas vão se beneficiar disso. Tá? O problema é que a própria vida econômica hoje está estancada, está estagnada. É muito dinheiro nas mãos de especuladores. Isso aqui não é um papo esquerdista, não é um papo comunista, é um fato. A economia está estancada porque o dinheiro ele não circula mais, ele está preso em determinados lugares. Nas mãos de aproveitadores de plantão que enriquecem por meio do dinheiro e não do trabalho e da criação de coisas interessantes. Então, esse nosso estilo de vida consumista, da especulação econômica e financeira, da exploração religiosa, desses economistas teóricos que da vida não entendem nada, toda essa esterilidade é que está acabando com as pessoas, com as sociedades, pelo mundo afora.
E esse estilo de vida não leva a lugar algum e não vai levar. Daqui por diante é a ruína, é o colapso, cada vez mais. Cada vez mais. Então, é preciso desenvolver o seu próprio estilo de vida ouvindo a intuição, sendo. Nisso, cada um precisa se harmonizar com as energias espirituais, com planos mais elevados que o terreno. O plano terreno precisa ser um reflexo desses planos mais elevados e cada cidadão, cada indivíduo precisa ser um agente que se acopla a isso, que se harmoniza, que se sintoniza, que vibra junto. Somente assim é que a paz surgirá sobre a Terra. E um estilo de vida saudável, onde as pessoas realmente sejam seres humanos e não apenas marionetes, como observamos até os dias atuais. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!